Fala pessoal do canal do Professor Ação Barbosa. Hoje estamos aqui com o nosso último episódio sobre a série dos apóstolos. Tá? Hoje vamos falar sobre mais três: Mateus, Iago e Tomé. Né? Primeiramente nós vamos falar sobre Mateus. Mateus, o cobrador de impostos, Mateus, o publicano. Né? Quem foi Mateus? Mateus, o cobrador de impostos. Ele que foi um homem convertido, né? Um homem que deixou a sua vida de ímpio, sua vida de publicano, de cobrador de impostos, para alguém que seguiu Jesus fielmente, né? E um dos homens mais importantes, já que ele é um dos evangelistas, né? Um dos quatro evangelistas. Vamos lá. Mateus, o cobrador de impostos. Mateus Levi, ele era um cobrador de impostos, né? Por causa da natureza de seu trabalho. Certamente o autor do Evangelho de Mateus sabia ler e escrever. Tá? É um homem culto naquela época que sabia ler e escrever. Antes disso, parece que foi um homem rico. Mateus acompanhou Jesus em peregrinações, presenciou milagres e ouviu ensinamentos que mais tarde relatou no seu Evangelho escrito em aramaico. Aramaico era a língua que Jesus, o idioma que Jesus dominava. Tá? Jesus falava. Algumas fontes sugerem que passou seus últimos anos pregando na Pártia e na Etiópia, onde teria ressuscitado a filha do rei local. Certos estudiosos afirmam que ele esteve também na Arábia e na Pérsia, e há tradições que sustentam que foi martirizado na cidade de Nadabá, na Etiópia, em 60. Tá? Fontes hebraicas afirmam que foi condenado à morte pelo Sinédrio. Outros relatos informam ainda que ele teria sido apedrejado, queimado e decapitado na Etiópia. Bom, então, de todas essas versões nós temos uma certeza: ele morreu na Etiópia. Né? Provavelmente foram os seus seguidores, né, quem teriam fundado a igreja da Etiópia, uma igreja cristã aí, antiga, né, uma igreja cristã aí que em tempo se assemelha ao tempo da Igreja Católica Romana. Tá? Uma igreja aí que vem do mesmo tempo, praticamente do mesmo tempo que foi surgida a Igreja Católica Romana. Tá? Então, essa igreja etíope, né, ela guarda até hoje muitas relíquias desse tempo, né, dos tempos primitivos, do cristianismo primitivo. Tá? A igreja copta também. Tá? E existe lá, por exemplo, a Bíblia dos etíopes, dos católicos etíopes, ela contém uma série de diferenças em relação à Bíblia que nós utilizamos hoje. Né? A Bíblia que nós utilizamos hoje é a Bíblia católica. Né? Mas a Bíblia etíope, ela tem, por exemplo, ela inseriu, né, o que a Igreja Católica Romana não seguiu, mas essa igreja, a etíope, ela aderiu aí a ideia ela inseriu, no caso, no seu cânon bíblico, o livro também de Enoque. Né? O livro de Enoque, ele é um livro que está incluído no cânon dele, no cânon bíblico deles, tá? Que na nossa não está, não se encontra. Para nós é um apócrifo. Tá? Agora vamos falar sobre Tiago. Tiago, o outro Tiago, né? Tiago, patrono da Espanha. Tiago, já falamos sobre Tiago Maior, Tiago, o irmão de Jesus, e agora vamos falar sobre Tiago, patrono da Espanha, né? Tiago Maior e Tiago Menor. Tá? No seu De Vitae et Obito Sanctorum, Vida e Morte dos Santos, Isidoro de Sevilha conta que depois da ascensão de Jesus, Tiago evangelizou a Espanha, tornando-se patrono do país. Em aproximadamente 813, o bispo local foi informado da ocorrência de um milagre nos campos da Via Ária. Segundo os relatos, uma estrela fixa iluminava o local do sepulcro. O bispo mandou investigar e, depois de escavarem o local, o sepulcro com o nome do apóstolo Tiago foi descoberto. O lugar ficou conhecido como Campus Stellae, nome que inspirou Compostela, e foi imediatamente resguardado pela Igreja Católica. O rei Afonso II, o Casto, mandou construir um pequeno templo para proteger o túmulo do apóstolo.
Em 997, né? Porém, o templo foi incendiado pelos muçulmanos. O sucessor de Afonso II, Afonso III, no caso aí, ergueu uma nova igreja maior do que a capela de pedras construída no reinado de seu antecessor. Com o tempo, Santiago acabou se tornando, junto com Roma, um dos principais centros de peregrinação cristã na Europa. Até hoje, né, lá em Santiago de Compostela, né, lá na Espanha, em Compostela, existem grandes peregrinações à catedral, né, às relíquias, né, do santo Tiago. Ele que teria sido o homem que evangelizou a Espanha. Né? Ele teria sido, após a passagem de Jesus, né, após a ressurreição de Jesus, eles teriam dividido, setorizado, cada um ia para um setor, cada um dos apóstolos. Né? Então, o Tiago foi escolhido para a Espanha. Tiago foi para a Espanha, outro foi para a Índia, né? Se não me engano, André foi para a Índia, outros foram para a Pérsia, outros para a Mesopotâmia, outros foram para Roma, né? Como Pedro e Paulo. Então, eles retalharam o território. Lembrando que o mundo naquela época era o quê? O mundo naquela época resumia-se a África, a Europa e a Ásia. Né? Então, eles dividiram e cada um foi evangelizar um canto. Né? Então, Tiago ficou com a Espanha e até hoje é o patrono da Espanha, né? O santo da Espanha. Tá? Vamos falar agora sobre Tomé. Tomé é também curiosíssimo falarmos sobre Tomé. Tomé, ele é o homem do ver para crer. Né? O teimoso Tomé. Tomé, por que não acredita? Né? Por que não crês? Vamos lá. O homem que teve que tocar as chagas de Jesus para acreditar. Né? Ele estava vendo Jesus ressuscitado. Então, ele, diferente de nós, felizes aqueles que não me viram e creram. Né? Como nós, por exemplo, nós não vimos Jesus, nós não conhecemos pessoalmente, mas nós cremos em Jesus. E aqueles, existiram vários outros que viram e não creram, né? Pelo menos inicialmente, como Tomé. Mas depois ele, lógico, acaba reconhecendo aquilo e acaba glorificando o Senhor. Né? Mas quando eu falo que viram e não reconheceram, eu me refiro aqui a judeus, me refiro aqui ao Império Romano, né? Que depois acaba se convertendo também no Império como um todo. Mas eu me refiro às pessoas que viram, presenciaram aquilo tudo, aqueles milagres, aqueles prodígios. Você imagine você presenciar um homem, né, ressuscitando outro. Um homem tirando demônios do outro, assim, falando palavras, chegando perto da pessoa e o demônio saindo do corpo da pessoa. Ou imagine uma mulher que tinha uma hemorragia de 12 anos, né, tinha sagramentos há 12 anos, que toca a orla, a barra, o finalzinho, a fímbria da roupa, das vestes de Jesus e é curada. Imagine uma cena dessas e você ainda não crê. Né? Só uma reflexão aqui que eu estou fazendo hoje. É uma coisa assim, impressionante. Parece que o demônio ele endurecia realmente o coração das pessoas para não crerem em Jesus. Né? E até acusavam várias vezes ele de ser aí de fazer esses prodígios porque ele era o filho de Beelzebub, né? Ele tinha poder sobre os demônios porque ele era, no caso, um satânico, né? Na verdade ele era um filho de Beelzebub, ele agia pelo poder de Beelzebub, na verdade. Beelzebub é um demônio, tá, pessoal? Então, a incredulidade do ser humano. Por isso que às vezes eu afirmo, né? Mesmo que se Jesus aparecesse hoje, ele seria crucificado novamente. Seria crucificado de novo. Podia não ser crucificado porque a gente não usa mais esse método, mas ele seria fuzilado, ele seria linchado, as pessoas iam matá-lo de uma forma ou de outra. Né? Então, é um caso a se pensar. Então, voltando a Tomé com sua incredulidade, né, característica, o apóstolo Tomé, ou Tomás, né, aí depende da tradução, também conhecido como Judas Tomé, né, outro Judas no caso, 3 Judas, né, ou ainda Dídimo, Judas, Tomé, ausente na primeira aparição de Cristo após a ressurreição, Tomé duvidou dos outros apóstolos que teriam
que diziam que Jesus tinha voltado. Ele duvidou. Né? Mas, assim, um caso muito interessante, o caso de incredulidade de Tomé. Né? Porque denota, é um caso que mostra o que nós somos. Né? Ele reflete nós, hoje, no século XXI. Será que nós acreditaríamos que Jesus aparecesse para a gente? Ou a gente ia ter que colocar a mão na ferida dele de novo? Né? Então, 8 dias depois, todos os discípulos estavam reunidos numa casa, com as portas fechadas. De repente, Jesus apareceu no meio deles, como se as portas da casa estivessem abertas. João registrou a palavra de Jesus: a paz esteja convosco, e depois disse a Tomé: põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. Estende tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. O boquiaberto apóstolo teria respondido: meu Senhor e meu Deus. Foi Tomé quem levou o cristianismo à Índia em 52, né? Foi para a Índia também. Tá? Foi martirizado e morto em 53 pelo rei de Milapura, na cidade indiana de Madras, onde ficam o Monte São Tomé e a catedral de mesmo nome, supostamente local de seu sepultamento. Os historiadores aí, eles acreditam que o apóstolo foi morto a flechadas enquanto rezava. Né? Então aí, imaginem o quão curioso é esse caso, porque ele duvidou de Jesus. Quando Jesus aparece, o que ele faz? O que Jesus faz? Mostra a chaga, né? Mostra o seu lado, ele coloca o dedo lá para crer que aquilo era de carne e osso, que Jesus era de carne e osso. Jesus não era uma visão, não era um fantasma. E Jesus também fala: olhem os meus pés, né? Que estão tocando no chão. Por quê? Porque os fantasmas, as aparições demoníacas, elas não deixaram rastros, né? Ela não deixa rastro, porque é uma coisa espiritual. No caso de Jesus, ele deixou pegadas. Ele apareceu com carne e osso. Por isso que ele falou isso para ele. E, pasmem, ele morre com flechadas. Também buracos são abertos nos seus lados. Né? Então, é uma coisa bastante interessante. Tá, pessoal? Essas mortes todas deles são mortes apócrifas. Tá? São mortes que estão assim nos textos apócrifos. Tá? Não existe nada de canônico, nada. Quando existe uma canonicidade, nós podemos dizer assim: foi assim que aconteceu. Né? Como, por exemplo, a crucifixão de Jesus. Foi assim, está lá nos evangelhos. Nós não precisamos de um dogma para dizer isso, porque nós acreditamos nas palavras da Bíblia. Tá? Mas no caso dessas mortes, infelizmente, não estão relatadas na Bíblia. Então, o que nos resta são as fontes históricas. Tá? Então, os apócrifos, os relatos, a tradição oral, a tradição escrita, que foi deixada pelos antigos escritores, os antigos biógrafos dessas pessoas ilustres, nós temos que acreditar sim ou não. Né? Aí cabe a cada um de nós crermos sim ou não. Tá? Então, não são nada comprovadas pela fé, nem tão comprovadas assim pela ciência, mas cabe a interpretação de cada um e se vai crer ou não. Tá, pessoal? Então, eu espero que tenha esclarecido para vocês um pouco mais sobre a vida desses homens santos, santos apóstolos. Fiquem com Deus, fiquem na paz, comentem aqui o que acharam dos vídeos dessa série, né, que nós gravamos. Deixem comentários para os próximos vídeos, curtam, compartilhem e até o próximo vídeo. Tchau!